E o Flamengo empata com o Vasco e entrega a liderança de bandeja para o Palmeiras. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do garoto, o Wallace Ian, que fez um post enigmático nas redes sociais e gerou debates entre os torcedores. E vou falar também do Flamengo, que já tem um desfalque certo para o jogo contra o Corinthians fora de casa. Então, galera, se eu fosse vocês, eu não pularia esse vídeo, até porque hoje eu tô trazendo informações importantíssimas para cada um de vocês. Bom, rapaziada, antes de falar do empate vergonhoso do Flamengo contra o Vasco, rapaziada, eu queria fazer um pedido mais que especial para cada um de vocês, galera. Nessa segunda, tá vendo esse botão, rapaziada? Já cuida aqui, já aperta o botão, já se inscreve aí no canal, aproveita, rapaziada, e ative o sino de notificação também, porque é muito importante. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Flamengo, vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, rapaziada, agora sim, vamos pro que interessa e deixa eu começar esse vídeo de hoje, rapaziada, nessa segunda-feira, falando do jogo de ontem, rapaziada, porque quando começou o jogo, muitos torcedores do Flamengo ali acreditavam que ia ser o massacre do Flamengo em cima do Vasco da Gama, rapaziada. O Flamengo começou o jogo com tudo. O Flamengo foi pra cima do Vasco. O Flamengo conseguiu abrir o placar ali no começo do primeiro tempo com Jorge Carrascal, rapaziada. Ou seja, galera, aquele era o cenário perfeito pro Flamengo. Maracanã lotado, torcida compareceu, fez festa pro Flamengo. Porém, rapaziada, depois que o Flamengo ali fez 1-0 e até ali mais ou menos os 30 minutos do primeiro tempo, Flamengo foi pra cima, Flamengo sufocou o Vasco, mas depois, rapaziada, parece que o Flamengo caiu de rendimento, assim como nos jogos anteriores, galera, que eu vinha reclamando, em que o técnico Felipe Luiz teria que conversar com esse time, e ontem se repetiu a mesma coisa, rapaziada. Não pode o Flamengo empatar com o time do Vasco, com todo respeito ao time do Vasco, com todo respeito ali ao elenco do time do Vasco, mas o Vasco não tem time para ganhar do Flamengo, e muito menos para poder empatar com o Flamengo, rapaziada. A gente viu ontem um Flamengo até os 30 minutos do primeiro tempo de uma forma. Depois dos 30 minutos do segundo tempo, a gente viu o Flamengo se recuando para um Vasco da Gama, rapaziada. O técnico Felipe Luiz não pode permitir de forma alguma a forma como o Flamengo ali se pôs dentro de campo contra o time do Vasco da Gama, rapaziada. Ou seja, depois que o Flamengo conseguiu fazer um gol ali no aproveitamento de Jorge Carrascal, o Flamengo se recuou, chamou o Vasco ali para o seu campo de defesa. E era óbvio, rapaziada, que o Vasco iria colocar a bola na área, iria usar essa tese, rapaziada, para fazer gols ali de cabeça no time do Flamengo. E foi isso que aconteceu, galera. O Vasco foi pra cima do Flamengo, gostou do jogo e ainda no primeiro tempo conseguiu empate, rapaziada. Ou seja, empate amargo pro Flamengo. Um empate com gosto de derrota, porque naquela altura o Palmeiras já tinha goleado Fortaleza. Naquela altura tinha jogo do Cruzeiro dentro de casa contra o Red Bull Bragantino. Ou seja, rapaziada, o Flamengo empatou com o Vasco e teve o risco também ali de ter sofrido a derrota para o Vasco da Gama, rapaziada. Mas eu também quero ressaltar o número de gols perdidos em que o time do Flamengo conseguiu perder ontem diante do Vasco, rapaziada. O Pedro perdeu o gol debaixo da trave, o Bruno Henrique não estava jogando bem, vários outros jogadores entrou, o Samuel Lino entrou no jogo, não conseguiu jogar bem, rapaziada. O que é que está acontecendo com o Samuel Lino? Porque nos primeiros jogos do Samuel Lino jogava um absurdo, e agora o Samuel Lino simplesmente está decolando de ladeira abaixo, rapaziada. Na minha concepção, o Samuel Lino não está jogando aquilo que vinha apresentando quando foi anunciado pelo Flamengo, rapaziada. O técnico Felipe Luiz tem que conversar com os jogadores do Flamengo, tem que colocar em prática ali esse time do Flamengo para ser um time agressivo e para não empatar com um time ali pequeno com o Vasco, com todo respeito, rapaziada. Galera, Flamengo conseguiu empatar o jogo e depois do jogo, rapaziada, na coletiva ali, teve muito o que se falar, o técnico Felipe Luiz falou muito, mas já eu passo para vocês, porque ontem também, depois do jogo, rapaziada, deixa eu falar aqui do Wallace Ian, porque o Wallace Ian simplesmente
postou ali uma frase enigmática, né, rapaziada, nas suas redes sociais, que chamou bastante a atenção de todos os torcedores rubro-negros, rapaziada. Olha só o que ele falou, dá uma olhada. Com poucos minutos nas últimas horas, rapaziada, com poucos minutos em campo e nas últimas horas, rapaziada, o Alacian fez um post enigmático e teca apoio de Matheus Gonçalves, rapaziada. Ele colocou processos, ou seja, depois que ele colocou processos e que o garoto Matheus Gonçalves, que era da base do Flamengo e que já não é mais do Flamengo, comentou, rapaziada, gerou bastante comentário ali dos torcedores, porque o Alacian não tem mais oportunidades, depois daquele pênalti que eu falei que o Alacian ia se queimar, não tem mais oportunidades com o técnico Felipe Luiz, e aí os torcedores estão se perguntando se o Alacian já quer sair do Flamengo, né, rapaziada? E eu acho que isso é óbvio, galera, porque o garoto Alacian é um garoto, é um jovem, rapaziada, promissor, e que depois que colocaram ele para bater aquele pênalti, que na minha concepção não era para ter colocado ele para bater aquele pênalti, o Alacian meio que se queimou e não tem mais oportunidades com o técnico Felipe Luiz. Com isso, rapaziada, eu já vejo ali o Alacian, já tô projetando o Alacian querendo sair do Flamengo e seus empresários ajudando para que isso aconteça, rapaziada. A gente vai ficar ali de olho para saber o que é que vai acontecer depois desses momentos que ele não tem oportunidades dentro do Flamengo. Mudando de assunto, galera, ó, e agora sim, deixa eu continuar falando do empate, né, rapaziada? Na verdade, do empate com gosto de derrota do Flamengo contra o Vasco, porque depois que o Flamengo conseguiu esse feito de empatar contra o Vasco, rapaziada, os torcedores rubro-negros mandaram um recado pro técnico Felipe Luiz nas redes sociais, rapaziada. Olha só, galera, ó, o que foi que os torcedores do Mengão falou e mandou um recado pro Felipe Luiz. Dá uma olhada. Muitos torcedores mandaram um recado pro Felipe Luiz após Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Os clubes empataram nesse domingo de 1-1, rapaziada, no Maracanã. E a partida do Rubro Negro ficou na bronca com o técnico, rapaziada. Felipe Luiz escalou um time reserva para o Flamengo enfrentar o Vasco, rapaziada. Viu seu time abrir o placar, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Jorge Carrascal abriu o placar para o Rubro Negro e Ryan Lucas, rapaziada, deixou tudo igual para o Cruz Maltino. Agora a gente vai aqui olhar os comentários, rapaziada, ó. Dá uma olhada aqui no recado dos torcedores para o técnico Felipe Luiz. Olha só, Felipe Luiz tem muito o que explicar dessa postura do time do Flamengo. Brasileiro não é prioridade, Felipe Luiz? Então por que vai jogar um clássico com o Alan, Cebolinha e Ayrton Lucas? Por que não cobra dos jogadores esse tanto de gols perdidos? Ou seja, rapaziada, é o que eu tô falando, galera. O Flamengo ali perdeu uma chuva de gols. Mas bora para outros comentários, rapaziada. Olha só. Parabéns, Felipe Luiz, entregando o campeonato pro Palmeiras de bandeja. 2 empates com esse time lixo do Vasco é vergonhoso para quem quer ser campeão do Brasileirão, rapaziada. Ou seja, o técnico Felipe Luiz, eu vi uma chuva de comentários ali negativos pro técnico Felipe Luiz, porque ao invés do Flamengo colocar o time ali titular para enfrentar o Vasco, já que eles mesmos falaram que o Campeonato Brasileiro é a prioridade das prioridades, o porquê que o técnico Felipe Luiz começou com um time alternativo, rapaziada. Os caras ali ficam se contradizendo e no final das contas a gente viu ontem que foi uma rodada péssima pro Flamengo e uma rodada maravilhosa, tanto pro Cruzeiro, que tá disputando ali tete a tete com o Flamengo, e uma rodada maravilhosa ainda mais pro Palmeiras, rapaziada, porque eu afirmo pra vocês que nesse exato momento o Palmeiras pode ser líder do Brasileirão, rapaziada. Mas segura aí que eu vou chegar nesse assunto pra vocês. Mas mudando de assunto, galera, ó, deixa eu falar agora de Ayrton Lucas, porque Ayrton Lucas pegou o 3º cartão amarelo ontem. Com isso, Ayrton Lucas é desfalque pro jogo contra o Corinthians, rapaziada. É isso mesmo, olha só, galera, ó, dá informação. Ayrton Lucas recebe o 3º cartão amarelo e desfalca o Flamengo na próxima rodada do Brasileirão contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Ou seja, ontem mesmo eu passei a informação que o Flamengo tinha 3 jogadores pendurados, Ayrton Lucas estava no meio e que era um jogador que costuma pegar cartão amarelo e que não poderia pegar, porém pegou o cartão amarelo e está fora do próximo jogo do Mengão contra o Corinthians, rapaziada, na próxima rodada. Mudando de assunto, galera, e deixa eu falar agora de Jorginho, rapaziada, porque Felipe Luiz explicou o retorno de Jorginho e disse que quer ele para o jogo contra o Estudiantes, rapaziada. É isso mesmo, dá uma olhada.
Felipe Luiz sobre o retorno de Jorginho. Abre aspas para o técnico. Felipe Luiz. Estamos trabalhando para que ele se recupere para esta quinta-feira contra o Estudiantes. Vamos ver se conseguimos ter a volta dele. É um jogador muito importante para a gente. E se estiver em campo vai ajudar muito. Ou seja, é um jogador importante e eu vou bater na mesma tecla sempre. É um jogador que faz falta e ontem fez bastante falta, rapaziada. Mas, galera, ó, eu não vou falar só sobre o Jorginho, só sobre isso, porque o que chamou a atenção, que está chamando bastante a atenção do Jorginho nas redes sociais, rapaziada, foi depois que o Flamengo conseguiu esse feito de empatar contra o Vasco. O Jorginho, rapaziada, apareceu nas câmeras, simplesmente ali, maluco da vida, porque não estava acreditando, rapaziada, que o Flamengo tinha empatado ali contra o Vasco da Gama, ou seja, o Jorginho praticamente chorando, rapaziada, em um ambiente ali. E esse vídeo foi publicado nas redes sociais e está chamando bastante a atenção dos torcedores. E eu acredito, rapaziada, que esse vídeo que o Jorginho postou ontem chegou na mesa do técnico Felipe Luiz e chegou também para os jogadores do Flamengo ver a vergonha, rapaziada. Foi uma vergonha esse empate do Flamengo contra o Vasco da Gama. Mudando de assunto, galera, ó, deixa eu falar aqui para vocês a logística do Flamengo pro jogo agora, que é o foco do Flamengo, rapaziada, na quinta-feira contra o Estudiantes. Olha só, galera, ó. Flamengo terá logística especial para o duelo contra o Estudiantes na Argentina pela Libertadores, rapaziada. O Rubro Negro embarca para La Plata nessa terça-feira e realiza um treino, rapaziada, em solo argentino na quarta-feira. Após o duelo contra o Estudiantes, galera, ó, a delegação não retorna para o Rio de Janeiro e seguirá direto para São Paulo, onde encarará, rapaziada, o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, Flamengo embarca para a Argentina, treina no CT Defensa e Justiça, rapaziada, enfrenta o Estudiantes, viaja para São Paulo, treina no CT do São Paulo, na Barra Funda, e enfrenta o Corinthians. Ou seja, rapaziada, programação do Flamengo, viaja amanhã para a Argentina, depois do jogo da Argentina, não retorna para o Rio de Janeiro, vai direto para São Paulo para poder se preparar e enfrentar o Corinthians. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês por comparecerem nesse vídeo de segunda-feira. E de coração, rapaziada, eu vou pedir para cada um de vocês que não é inscrito ainda, já se inscreve aí no canal, dá sua força, rapaziada, porque eu sei que não custa nada e não vai mudar nada na sua vida, mas na minha faz totalmente diferença, porque eu vou entender que o trabalho que eu tô fazendo aqui tá sendo ali de serventia para todos vocês. Então, rapaziada, é nóis, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!